Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas sobre hidrostática, nessa aula a gente vai fazer um exemplo sobre pressão. É interessante que antes de ver essa aula vocês assistam a aula de teoria de pressão, tá? Onde, enfim, a gente comenta basicamente o que é pressão e já faz um exemplo. Então olha só, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma caixa que está desenhada aqui na figura, o peso dela é 20 newtons e eu quero apoiar ela de maneira a produzir a maior pressão. E daí saber qual que é essa pressão. O jeito de pensar nisso é o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse bloquinho de post-its, que foi o que eu achei aqui, é essa caixinha, tá? O que eu quero? Eu vou apoiar essa caixa numa superfície. Quando eu apoio ela, ela está pressionando a superfície com o seu peso. Então ela está fazendo uma força na superfície que é o peso. E a pressão, como a gente viu, é a força dividido pela área. A questão é que quanto menor a área, maior é a pressão, mais concentrada está a força. Então, se eu quero apoiar esse post-it de maneira a produzir a maior pressão, eu tenho que apoiar ele na menor área, ou seja, no menor lado, que seria, no caso, esse aqui. Se eu apoio ele desse jeito, o peso dele está espalhado em toda essa área, produz uma pressão pequena. Se eu apoio ele desse jeito, o peso está espalhado só nessa área aqui. Isso produz uma pressão maior, a força está mais concentrada. Então, olha só, se eu quero apoiar a caixa de maneira a produzir maior pressão, eu vou apoiar ela no menor lado, que seria esse lado aqui de 1/2. Então, olha só, eu tenho a caixa aqui, eu vou apoiar ela desse jeito, no lado aqui de 1/2. A força que ela faz contra a superfície é o próprio peso, que de acordo com o enunciado é 20 newtons, e a pressão então é a força dividido pela área. A força que ela faz é 20 newtons. A área é a área desse lado aqui, isso aqui é um retângulo, né? Então a área dele é um lado vezes o outro, fica 1 vezes 2, então são 2 metros quadrados. Então a pressão é a força, que é 20 newtons, dividido pela área, que é 2 metros quadrados. Vai dar uma pressão de 10 newtons por metro quadrado. Esse nosso primeiro exemplo era isso, então muito obrigado pela atenção e até a próxima.